Mas o erro já começa aí. Nas escolas de hoje, a gente não tem mais aula de educação moral e cívica. Então, eu falo assim, mas isso não é uma matéria, para que um negócio desse? Para a gente aprender desde cedo que a gente tem direitos, mas a gente tem deveres. E direitos e deveres vêm no mesmo peso. Não os nossos direitos num peso muito maior e os nossos deveres lá embaixo. Para o jovem de hoje, os direitos estão em 90% e os deveres em 10%, não é? Existe um princípio que eu acho que deveria ser o cerne da educação. É o princípio da nobreza e da dignidade. Durante muitas épocas da civilização, o indivíduo capaz de se sacrificar em benefício do outro era considerado um homem extraordinário, um mito, né? Um mito. É, um herói, né? Um herói. Hoje ele é considerado um bobo. Mas é literalmente um idiota. Não sabe aproveitar as oportunidades. Às vezes, não aproveitar as oportunidades é um gesto de despojamento e de grandeza. Nós não estamos aqui na vida para nos apropriar de tudo. Não. Quantas pessoas você conhece? Aliás, é só de curiosidade. Essa é uma das causas da obesidade. Por quê? Principalmente na adolescência. É a ideia de antropofagia, de devorar tudo. Eu como todas, eu faço tudo, eu quero tudo. Acaba os Estados Unidos, você sabe que é um dos países do mundo que tem o maior flagelo de obesidade. É verdade. Obesidade mórbida é uma doença generalizada. Mas por quê? Existe um conforto excessivo e o jovem devora tudo que vê pela frente. Até a comida, mas não só a comida. Não só a comida. Devora, inclusive, o outro através de um amor sádico. E aí a gente vê alguns jovens, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem isso, mas nos Estados Unidos, que desejam acabar com a sua vida, mas antes acabam com a vida de não sei quantos no colégio, para depois resolverem o seu problema. Quer dizer, essa também é uma forma de egoísmo. Mas é claro. E mostra o quanto que a população anda doente nesse aspecto. Não é uma doença psicológica, isso é. Sem dúvida, porque é a dificuldade que é preciso aprender na juventude, na adolescência, a dificuldade de aprender a conviver com as diferenças, a conviver com o outro, a aprender a respeitar o outro, né? E nós estamos criando modelos que a gente poderia dizer que são modelos inumanos, não é? Através da... Bom, você sabe disso, você trabalha com isso todos os dias, toda hora, o tempo inteiro. O indivíduo que quer ser perfeito, absolutamente perfeito. E a contradição e o paradoxo é que, em geral, o indivíduo que tem essa pretensão, infelizmente, é aquele que mais dificuldade tem de conviver socialmente, né? Porque nem ele se sente capaz, Exatamente. Porque ele não é perfeito. E o perfeito é tão relativo, né? Muito. Quer dizer, o que é perfeição para mim é diferente do que é perfeição para você. Claro. Então, como que a gente vai querer que as pessoas sejam perfeitas, nem a gente? E ainda bem que a gente muda a cada dia, claro, de desejos e de vontades, para a gente poder mudar aquilo que não nos satisfaz, mas de uma forma consciente, né? Claro. Não a qualquer custo. E essa ideia de mutação, isso que você coloca é muito importante, ela não pode ter o ritmo que hoje a cultura impõe. O jovem o tempo todo é estimulado, acicatado, obrigado a ser diferente. É bombardeado. É bombardeado para ser diferente. Ele tem que ser mutante o tempo todo. A verdade, a mudança é benéfica quando ela ascende, quando ela sobe. Mas muitas vezes a mudança é destrutiva, né? É porque a gente busca isso, né? Exatamente. O jovem começa a sentir essas mudanças todas a partir de qual idade nos dias de hoje? Porque até a pré-adolescência mudou. De uns anos para cá, dizem que crianças de 10, 11 anos já são na pré-adolescência. Coisa que há uns anos atrás eram crianças de fato. As meninas não menstruavam tão cedo, menstruavam depois dos seus 15 anos. Hoje meninas de 8, 9 anos já menstruam. É verdade. É precoce, né? Hoje está se falando numa faixa etária de 8, 9 anos de idade. Mas isso não faz mal? Não digo só fisicamente, mas psicologicamente? Muito, muito, porque sacrifica talvez uma das épocas... Não, talvez nada, que talvez. Talvez nada. A época mais bonita, mais estética da vida do ser humano, que é a infância. A infância é a época da nossa vida que a gente ainda guarda a inocência. A pureza, né? A pureza, né? Porque a partir da adolescência nós temos que entrar em contato com a habilidade. E a habilidade
é prima irmã da maldade. É muito tênue a fronteira que separa você ser político, você ser hábil, de você ser malicioso e perverso. E aí você vê os exemplos de perversidade de jovens, né? Que são capazes de fazer tudo. Olha, quase todo dia eu recebo um adolescente que chega e diz, com muito orgulho, eu sou um trator. Trator? Trator. Mas em que sentido? Que trator? passa em cima de todo mundo e de todos para conseguir seus objetivos. Mas... Esse é um vocábulo novo que o pessoal está usando. Mas ainda fala isso com um orgulho tão grande assim? Ah, mas você nem imagina. Ouvirem diz do outro. Ah, eu estou namorando um cara... Olha, o Jacó, você não imagina. Você não imagina. Eu estou namorando um cara que é um trator. Agora o termo trator é isso. Para mim, trator é alguém forte, mas não nesse sentido. Que resiste a dificuldades, que não se dá por vencido. É porque passa por cima de todo mundo. Passa por cima de todos os obstáculos, sem respeitar regras. E aí acaba acontecendo, lembra esse episódio estranho que aconteceu há uns dias atrás, de um motorista que atropelou um porção, não sei se você viu a cena dos ciclistas. Diz que ele ficou nervoso porque viu um monte de ciclistas. Mas é muito impressionante a cena, não é? Eu acho que é típica dessa mentalidade do trator. Tem ciclista na frente, bom, eu passo por cima, né? Mas não é porque a gente, infelizmente, tem leis que não são cumpridas? Porque as leis existem. Mas se elas são cumpridas é uma outra história. Quer dizer, quando a gente sabe que a gente pode fazer qualquer coisa e que a gente não vai se responsabilizar como deveria por aquilo, a gente se sente poderoso, o raio do trator, não é? A ideia da impunidade, né? Ela estimula por demais essa superação das fronteiras morais. Não existe mais fronteira moral se você não sabe que ali na frente você corre o risco de ser punido. A punição é a pedra angular da civilização. E o que a gente não tem? Nem os pais punindo seus filhos, não punindo de uma forma agressiva, que seja impedindo de fazer algo que ele goste. E as crianças já estão aprendendo isso muito cedo. Crianças que conseguem contornar pais para terem o que desejam por um simples capricho, né? Na grande maioria das vezes, que vão se tornar jovens, adolescentes do mesmo jeito e adultos ainda piores, né? Você sabe que a revista da Família Cristã me pediu um artigo, eu escrevi, deve sair nesse próximo mês agora, sobre a manipulação que certos filhos fazem em relação aos pais, como se fosse um autêntico jogo de pôquer, sabe? Blefando para ter benefícios, favores, e os pais como marionetes. É curioso isso, né? É triste. Manipulação total. Quer dizer, e tem gente que diz, não, mas é preciso ensiná-los a viver. Ensinar alguém a viver é ensinar a se respeitar, respeitar o mundo, o outro e a natureza. Está o Japão aí que não deixa a gente mentir, né? E tantos outros países que passam também por situações problemas, não é? de turbulência como essa. E que fazem seus jovens se tornarem, quem sabe, monstros do amanhã, se a gente não conseguir contornar essa situação, né? Exatamente. Quer dizer, esse pequeno manipulador da família, que é pequenininho, às vezes criancinhas de 3, 4 anos que dominam o pai e a mãe, você fala, mas a criança tem 3 anos. Mas a criança é muito esperta, o pai que não percebe isso. O que vai se tornar quando adolescente? Um dia desse entrou uma família inteira na minha sala, você falou em 3 anos, eu me lembrei. A família inteira entrou, pai, mãe, mais 2 irmãos, e entra lá o bebê. E é claro que por ética eu estou mudando um pouco o cenário, evidentemente. Sim. Mas você imagina, mas foi impressionante. O menininho, ele era o capo da família. Era o tiraninho. Ele era o tiraninho da família. Você não imagina, ele fazia assim, os pais viravam, não, mas o que você quer, meu filho? Você está com fome, está com sede? Uma inversão absoluta de valores. Chegou uma hora que eu virei e disse, olha, vocês todos estão dispensados. O garoto fica? Ele fica aqui. Quem precisa de tratamento é ele. E o pior é que é verdade, os pais da gente olhavam pra gente, não precisavam nem falar muita coisa. Não. O jeito de olhar, a gente falava, desculpa. Você nem sabia o que você fez? Às vezes sabia, né? Mas já ficava calado logo de uma vez, né? É verdade. Doutor Jacó, claro que volta mais vezes ao programa, mas a gente quis justamente falar sobre os adolescentes, para que a gente consiga, e eu tenho filhos adolescentes, se você em casa os tem também sabe, o quanto que é importante, porque eles cobram da gente uma atitude, e é tão gratificante depois de uns anos a gente ver que tudo que a gente passou para os filhos, que eles não só assimilaram, mas que eles colocam em prática e acima de tudo caráter, que a gente só mostra para os filhos através de atitudes, né? E esses aí até nos superaram, que o maior orgulho que
que o pai e a mãe têm que ter é que o filho, no determinado instante, possa pegar o bastão e prosseguir na jornada, né? Dando orgulho a todos da família, né? Exatamente. Que é o que a gente deseja que você em casa tenha também. Doutor Jacó Pinheiro Goldberg, é claro que volta outras vezes ao programa. Agradeço sempre demais sua participação. Muito é um grande obrigado. prazer tê-lo aqui, Prazer viu? é meu. Obrigado. Sucesso, sempre. Quando sair o livro, você avisa, tá, Jacó? Aviso, sim. Opa!